E vamos tratar dessa decisão do Senado Federal, que retoma a pauta de costumes, que é uma pauta muito encabeçada pela oposição, e acaba atropelando uma determinação da Confederação responsável pela condução dos processos de aborto legal no Brasil. E essa determinação do Senado vai dificultar o aborto legal em crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. E mais, a forma como esse projeto foi votado independe da sanção do presidente da República, pode começar a valer já. A Carol Rosito, nossa repórter que está no Senado Federal, traz as informações. Carol, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, esse projeto já tinha passado mais cedo pela Comissão de Direitos Humanos aqui dentro do Senado, né? E foi incluído na pauta dentro do plenário do Senado de última hora, como um item extra pauta. Foi votado de maneira simbólica, ou seja, sem o registro ali nominal dos votos, apesar da resistência, né, da esquerda, por exemplo, de partidos de esquerda. A sessão estava bastante esvaziada, sem senadores se manifestando contra esse projeto, e o texto foi aprovado, então, de maneira simbólica. É um projeto de decreto legislativo, então não precisa da sanção do presidente, vai à promulgação diretamente, porque já tinha passado também pela Câmara dos Deputados, entrando em vigor imediatamente. Na prática, Thaís, esse projeto, que já tinha passado pela Câmara no final do ano passado, suspende um trecho da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que é um órgão ali ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, uma resolução desde 2024, estava em vigor desde janeiro de 2025, e que regulamentava esse direito do aborto legal em crianças e adolescentes. A medida não tinha força de lei, né? Não influencia na lei do aborto, mas trazia algumas diretrizes para garantir esse processo de maneira mais humanitária a essas vítimas. A resolução permitia a interrupção, então, de uma gravidez em menores de 14 anos, em meninas menores de 14 anos, em qualquer fase da gestação, sem, por exemplo, a necessidade ali da apresentação de um boletim de ocorrência policial ou de uma decisão judicial, ou até mesmo dos responsáveis, né, da comunicação aos responsáveis. Agora, com a decisão tomada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, esse processo pode ficar mais difícil. Cria algumas barreiras burocráticas para a conclusão desse processo, que o aborto, nesses casos, é autorizado, é permitido na lei brasileira, né? Para Damares Alves, a senadora que foi relatora aqui no Senado, o CONANDA, esse conselho, teria extrapolado a legislação ao impor essas regras. O texto, como eu disse, já passou pela Câmara, agora só falta a promulgação. Em nota, agora há pouco, divulgado pelo CONANDA, fez uma nota de repúdio, fazendo críticas à decisão tomada pelo Congresso, dizendo que essa decisão representa um grave retrocesso na proteção integral de crianças e adolescentes. Thaís. Obrigada, Carol. Boa noite para você. Isso é uma violência, né, contra essas meninas, crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, na enorme, esmagadora maioria dos casos dentro de casa. Uma violência sendo cometida por um parente, por um conhecido. Juliana Lopes já está aqui comigo. Juliana, a gente sabe que essa é uma pauta de costumes muito mais ligada e liderada pela oposição, pela direita brasileira. Como foi esse processo e politicamente o que ele significa? É um processo de pressão da oposição que está acontecendo há bastante tempo. Fui ele perguntar, Thaís, a ligação, a relação disso com as pautas que estão para serem aprovadas e discutidas, PEC do fim da escala 6x1, né, que é de grande interesse do governo. Mas o que me disseram ali as lideranças no Congresso é que isso já estava sendo articulado e houve uma pressão em cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele não conseguiu mais conter. Tentou até jogar mais para frente essa conversa
conversa e esse assunto, mas isso de fato foi pautado, né, nessa comissão que é presidida por Damares Alves e também no plenário do Senado Federal. A gente está falando não de limitar o acesso dessas pessoas ao direito do aborto legal. Esse continua previsto em lei, não tem nenhuma alteração. Mas o que fez a CONANDA, que é esse conselho ligado ao governo? Uma rede quase de proteção, principalmente a crianças e a adolescentes, para que essas crianças e essas adolescentes tivessem acesso à informação básica de terem ali, de que têm direito, num caso de estupro, esse é o termo, elas têm direito ao aborto legal. Porque o que a gente vê acontecer nesses casos, e a gente já viu casos desses noticiados pela imprensa, inclusive, uma rede ali que tem a ver com igreja, com as opiniões das mães e dos pais, que acaba afastando essas crianças de terem acesso à informação. Então, era uma resolução que tratava, por exemplo, de como os enfermeiros e médicos deveriam tratar esses casos, a quem eles deveriam recorrer se isso fosse diagnosticado um caso de estupro, como conversar com essas crianças e com essas adolescentes para que elas tivessem acesso à informação. Era disso que se tratava essa resolução. E o fato de determinar lá que não precisa do boletim de ocorrência é exatamente para evitar o constrangimento, que, como eu disse aqui, a grande maioria das vítimas é vítima dentro de casa de alguém conhecido, o que também gera um constrangimento de ter que ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, quer dizer, esse trâmite burocrático, como a Carol Rosito lembrou aqui. E a gente fica imaginando, para nós mulheres, né, que vemos esses casos acontecerem, fazer um relato desse tipo é muito difícil. Imagina uma adolescente, imagina uma criança, né? Então, precisa de uma rede de apoio e era exatamente isso que estava ali na resolução. Vamos passar para a parte política aqui, só para eu finalizar. Essa pressão foi feita dentro do Congresso Nacional, abriu caminho para que isso acontecesse hoje e tem uma ideia ali da liderança, né? Observando da liderança do PT, da liderança do governo, de que isso abre caminho para questões eleitorais, né? Abre caminho, por exemplo, para uma campanha que vai começar, que é de Michele Bolsonaro, por exemplo, né, a ex-primeira-dama, que bate bastante nesse assunto, que está ali discutindo as questões de aborto e que vai fazer uma campanha muito forte para o Senado Federal. Ela, inclusive, é uma das favoritas pelo Distrito Federal a assentar nessa cadeira, né, quando for eleita. Então, tem ali uma estratégia também de abrir espaço para pautas de costumes para que elas virem bandeiras eleitorais, que é o que vai acontecer muito provavelmente na campanha de Michele Bolsonaro. Então, não é um assunto que foi tirado da gaveta de qualquer forma, tem uma estratégia eleitoral por trás disso. E aí, só um outro ponto que me destacaram hoje ali no Congresso Nacional, que é a dificuldade do governo de tratar sobre esse tema e de até judicializar, acionar a Suprema Corte, porque entende que no ano eleitoral pode ter um revés, inclusive, nesse assunto. Então, espera ali a liderança e o governo, isso está sendo estudado ainda, que alguma instituição faça isso, mas não necessariamente o governo, porque aí acaba entrando nesse assunto que é muito sensível politicamente.